Segunda noite de Semana Arrozeira. Hoje aqui foram apresentados inicialmente os números do IRGA aqui de Alegrete, também de Manuel Viana. Diga-se de passagem, números bastante positivos no que se refere à produção e também produtividade, embora alguns problemas pontuais, principalmente relacionados ao clima. E depois nós tivemos aí a apresentação de dois painéis, um que falou sobre o FLA e outro que falou sobre a comercialização e preços do arroz, principalmente no que se refere às exportações. A grande verdade é que há uma preocupação bastante grande entre os produtores, porque os preços até aqui não reagem. Uma média de R$70 a saca de arroz, e aqui na fronteira, inclusive, com preços até mais baixos. Claro que o produtor, quando vai assistir uma palestra sobre a parte comercial, sempre espera, ouvir algo mais alentador. Mas o fato é o seguinte, tem que acontecer alguma coisa nova. Nós tivemos aí duas questões que me parece foram, e aqui foram confirmadas também, que foram fundamentais para esse processo de depreciação de preço. O primeiro aconteceu lá em maio do ano passado, quando nós tivemos aí o anúncio por parte do governo federal da importação de arroz. Isso mexeu realmente com o mercado, isso foi bem complicado. E agora nós, nesta safra, tivemos uma safra maior, mesmo que a gente diga que foi uma safra boa, que não é uma super safra, mas temos sim uma oferta maior do que a demanda. E claro que também dentro de tudo isso aí, tem o fator soja também, que tem uma diminuição, e a gente pegou os números aqui da soja, por exemplo, da fronteira, que diminuiu bastante em função também dos preços. Então há uma combinação bastante grande que fez com que esses preços baixassem e, claro, a atenção total aqui, hoje na palestra do Guilherme Gadret, que é o diretor, sócio-diretor da Expoente Agronegócio, uma empresa tradicional aí de Pelotas e que trabalha muito aqui na fronteira também. Quando eu falei com esse pessoal e falei também com o mediador desse debate, que é o Caio Nemitz, sempre muito sensato nas suas análises, tem a cabeça muito voltada e o seu negócio muito voltado para as exportações de arroz. Exportações essas que nós temos que ter metas, e o Guilherme traz esses números aqui nessa síntese que ele fez para nós dessa palestra. Então a questão, o momento é de compasso de espera. Não dá para se apavorar, quem conseguir segurar mais um pouco, segure, e realmente os preços estão bastante baixos e não há, pelo menos até o momento, nada que venha a interferir de forma mais expressiva nisso aí tudo. Mas vamos ouvir melhor quem entende realmente, quem sabe, Caio e o Guilherme, entrevista que a gente traz agora para vocês. O pessoal quer saber se vai reagir o preço do arroz. É complicado, é difícil, e aqui foi colocado por ti, por inúmeras razões, Guilherme, não tem como a gente antecipar. Se já está difícil de antecipar a meteorologia, que dirá preços, Mas algumas coisas foram bem pontuadas por ti aqui hoje. Por exemplo, a gente tem meta, e a gente tem que seguir essa meta. Meta de exportação, por exemplo, para poder equilibrar o mercado até interno. Nos fale um pouquinho dessa meta, que falou em 2 milhões de toneladas. Como é que a gente consegue isso, amigo? Bem-vindo ao Conexão. Obrigado, Alex. É um prazer falar aí com os telespectadores do Conexão Rural. Realmente, tinha muitos fatores negativos, vamos chamar assim, um mercado muito baixista, e eu quis fazer alguma brincadeira aí para que a gente pudesse falar um pouco mais de mercado e tentar falar alguma coisa em relação a preços. Eu trouxe aí uma quase bola de cristal, que acabou se desligando no meio da palestra ali, mas deu para dar uma descontraída com o pessoal, a gente falar um pouco mais de mercado. A gente tem buscado muito o aumento da produção. O ano passado foi um ano muito bom para o produtor rural, foi um ano que se desenvolveu bem, os preços andaram muito bem, acima do normal no ano passado. Acabou ocasionando aí um aumento de área, não só no Rio Grande do Sul, como nos demais estados do Brasil, principalmente aí na região
norte e centro-oeste, que tinha baixado drasticamente as suas produções, aumentaram em função dos preços que a gente tinha no ano passado. Então, todo o volume produzido a mais nos deixa o compromisso, né, de exportar a mais. Já que o nosso consumo ele não tem crescido, a gente tem que tirar esse arroz fora. Então, se previa e se necessita, né, uma exportação inicial de 2 milhões de toneladas em função do nosso atraso, vamos chamar assim, em relação ao volume exportado. A Conab já baixou esse número para 1,5 milhão. Eu sigo batendo que a gente tem que exportar os 2 milhões de toneladas previstos inicialmente para que o estoque de passagem seja o menor possível, mesmo assim ele vai ser grande, para que a gente tenha uma próxima safra, já comece uma próxima safra com menos estoque, com mais possibilidade de recuperação de preço. Infelizmente aí a gente não está vendo muita perspectiva atual com o mercado de hoje. Também falei bastante em relação a decisões de clima e política, né, para poder mudar o nosso mercado. Mas se a gente não tiver um fato novo de clima, seja na América do Norte, seja na Ásia, seja na própria América do Sul, para mudar um pouco o nosso quadro de oferta e demanda, ou alguma decisão política, como eventualmente acontece nos países aí, principais produtores ou principais importadores de arroz, se a gente não tiver um fato novo, os números estão nos deixando aí ideias baixistas de preço, né, nos pisos que a gente tem trabalhado atualmente. Em maio do ano passado nós tivemos aquela mancada do governo, né? E isso a gente sabe que realmente interferiu no que está sendo hoje. Agora, tem a questão em comércio, não adianta, oferta, procura. Plantamos a mais, não fizemos aquilo que nós viemos fazendo aí nos últimos anos, que era dar uma controlada. E aí eu pego os números de Alegrete, por exemplo, tu viu a soja lá embaixo. A soja contribuiu também para isso? A soja contribuiu. A gente, quando plantou, nós tínhamos um cenário completamente diferente do que tem hoje, né? Quando a gente estava decidindo como produtores o plantio da próxima safra, tu citou maio, né, que a gente teve os 120 lá no CPEA, logo depois disso se começou a projetar a próxima safra, a gente tinha um arroz com preços altos, não só no Brasil, mas a níveis internacionais também, e se falava em soja 2 dígitos. Então isso ocasionou com que muito produtor diminuísse, né, aumentasse a área de arroz, diminuísse a área de soja. Principalmente aqui na fronteira oeste também, o produtor vem sofrendo, né, em relação à produtividade da soja, não se achou ainda, né, o manejo ideal, principalmente pelo clima mais seco, né, da região. As produtividades têm sido baixas, então projeção de preço pequeno, projeção de uma produtividade baixa como tem sido nos últimos anos. Então diminuiu a área de soja, aumentou a área de arroz, um pouco do reflexo que a gente tem hoje no mercado. O arroz sempre foi o patinho feio da história, né? Mas a gente tem notícia boa, tu mesmo trazes, o Caio também falou, em dar uma bombada na estruturação do porto para exportação de arroz, o porto que trabalha basicamente para a soja, né? Isso vai ajudar? Com certeza vai ajudar. O arroz é baixo valor agregado, tudo que impactar nessa conta a gente consegue estar mais competitivos lá fora. Então a gente poder trabalhar com navios maiores, poder carregar um navio mais rápido, tudo esse tipo de coisa que a infraestrutura nos ajuda a reduzir custos, nos torna mais competitivo lá fora. Com certeza a estrutura portuária que vem melhorando e tem uma perspectiva de melhora, vai nos ajudar a estar mais competitivos frente aos nossos concorrentes. Guilherme, quero te agradecer e te parabenizar também pela excelente explanação e o pessoal atento. O pessoal, claro que a parte comercial, a parte de renda interessa aí muito, né? Eu acho que tu trouxeste de forma muito equilibrada tudo ali, sem aqueles arroubos de tentar imaginar ou tentar ou colocar a coisa de forma muito pessimista. O mercado está aí, tu colocou, é o que acontece. Obrigado, amigo. As informações do mercado, eu entendo que precisávamos passar. Parabéns ao povo de Alegrete aí também, que atentamente prestou atenção na palestra e correspondeu conosco. Obrigado. Caio Nemitz falando no Conexão Rural. Caio, no momento de notícias não muito boas, nós temos também coisas a comemorar, né? Ou pelo menos notícias que possam vir a colaborar com a cadeia do arroz. A gente fala de exportação, a gente tem metas de exportação. Mas nós temos, por exemplo, aí, que sempre foi um problema essa questão da infraestrutura, temos, por exemplo, a possibilidade de termos uma estrutura melhor no porto para exportação de arroz, né? Esse é um ponto, né? E eu gostaria que tu fizesse para nós uma leitura desse debate que foi bem interessante.
mesclando técnica com a parte comercial. Bom, é muito bom poder te receber no Alegrete, né, Alex? E Conexão Rural, que é o nosso principal meio de comunicação do agro gaúcho hoje. Eu acho que é a voz mais forte. Podemos levar as nossas coisas do campo também ao meio urbano. E realmente tivemos aqui hoje na Associação dos Arrozeiros de Alegrete um painel com dois profissionais excelentes que puderam nos dar um balizamento do mercado internacional de arroz. É claro que tivemos os números colocados das grandes safras da América do Sul desse ano, do volume que temos de estoque de arroz esse ano, da necessidade, da importância que tem de exportarmos mais arroz casca, exportarmos mais arroz beneficiado, enfim, o Mercosul vai precisar aumentar a sua exportação, mas diante desse cenário desafiador, que é um cenário de altos estoques, nós temos essas notícias boas que vão nos ajudar, principalmente num futuro e talvez num futuro próximo. Nós temos uma reestruturação acontecendo no Porto de Rio Grande. Ela começou com os armazéns retroportuários privados que estão aumentando, melhorando sua capacidade de armazenagem, suas capacidades estáticas de armazenagem, estão oferecendo mais espaço ao arroz, apesar de serem armazéns retroportuários, e vamos ter uma possibilidade nova, um novo PIR no Rio Grande, a partir de uma licitação que foi vencida pelo Vanzin, terminais grandeleiros, que já operam nessa área retroportuária e vão operar em 2026 e 26 ou 27 com um novo PIR no Porto de Rio Grande, e estão abertos a manter um espaço para o arroz, para aí sim um embarque, um terminal com embarque direto aos navios. Vamos ter um embarque mais eficiente, mais rápido, com isso ele fica um embarque mais econômico, tudo se reflete no custo final da exportação, que vem ajudar o nosso preço. E também, possivelmente, nós teremos novas licitações no Porto de Rio Grande, tanto em terminais já consolidados como em novos terminais no próprio Porto Velho. A expectativa de se abrir um novo espaço no Porto Velho, com o aumento da dragagem no Porto Velho e uma exploração de um novo terminal privado ali no Porto Velho. Tudo isso pode vir a nos ajudar futuramente a estarmos mais estruturados para a exportação. Oxalá que nós consigamos efetivar isso, consigamos realmente conquistar mercados, manter os que temos, aumentar os que temos e abrir novos mercados. Foi outra coisa que os palestrantes nos trouxeram, com as possibilidades que nós temos de alguns novos mercados a serem conquistados e que deverão ser prospectados, tanto pelos nossos agentes privados, que são os negociadores da exportação, os trades, os exportadores, como as nossas entidades, né? Lembro daqui do trabalho que a FedErarroz fez para abrir o México e Costa Rica, lembro ainda do presidente lá, Henrique Dornelles, fazendo. Depois, a sequência desse trabalho para poder manter essa exportação para o México foi uma exportação que ajudou muito a exportação de arroz gaúcho. A FedErarroz tem se mantido atuante nisso, né, nesse processo, e eu acho que é importante isso, os elos da cadeia estarem unidos para a gente conseguir cada vez tirar esse excedente de produção de arroz que nós temos de uma forma mais eficiente e que possamos ter com esse excedente um bom negócio, que ele remunere o nosso negócio, que nós tenhamos um negócio de arroz sustentável com isso.